No vídeo de hoje, a pedido de muitos, eu acho que vocês estavam bem curiosos para saber como é que foi que eu fiz o câmbio 2.0. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Eu tenho 5 câmbios aqui, eu vou desmontar o câmbio e mostrar para vocês todo o sistema interno, inclusive como eu fiz o sistema mecânico do câmbio GTEC 2.0. Aproveita para pegar as dicas. Aqui na minha bancada eu tenho 5 câmbio 2.0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses câmbios aqui não estão 100% completos, estão todos faltando a parte elétrica deles. Mas só é a parte mesmo da fiação. Alguns já estão com alguns componentes, outros não. Vocês vão saber porque eu vou abrir um a um aqui. Vou desmontar ele por partes e por etapas, na verdade. Um a um desses nossos câmbios GTEC aqui 2.0 para mostrar para vocês todo o sistema interno e o sistema elétrico dele, como é que foi que eu fiz, que materiais eu utilizei, e vocês assim vão ter várias ideias para montar o seu próprio câmbio caseiro aí, beleza? Separei um dos nossos 5 que estavam ali do nosso câmbio GTEC 2.0 para mostrar para vocês e comentar um pouco mais sobre a externa do nosso câmbio, e depois eu passo para o passo aqui, né, de desmontar ele, mostrar para vocês todo o nosso esquema interno, sistema mecânico do funcionamento aqui da parte mesmo própria do câmbio. O câmbio GTEC 2.0 ele é um câmbio que é compacto, é um câmbio também leve, não muito pesado, e ele é bem compacto mesmo, ó, quase o tamanho aqui da minha mão. E ele é um câmbio que eu tentei fazer ele custo-benefício e com um design um pouco diferenciado do que a gente costuma sempre ver, aquele quadrado ou um retângulo. Aqui ele não é totalmente um quadrado e ele é bem compactozinho, ele tem todo esse design aqui na frente dele, tem a parte de trás ali também. E o intuito desse câmbio GTEC 2.0 foi ele ser custo-benefício e te atender muito bem com todo o seu sistema mecânico e pro funcionamento aí da sua gameplay para utilizar o câmbio H-Shifter. Então esse câmbio 2.0 ele foi um upgrade do meu câmbio 1.0 que eu fiz há anos atrás. Ele era um retângulo. Dessa vez eu quis fazer algo mais compacto, mais fácil para todo mundo poder encaixar e adaptar ele na mesa. O câmbio GTEC 2.0 ele tem a fixação na mesa ali atrás dele, que é muito simples. Esses aqui não estão com essa fixação, eu tenho que colocar, como falei para vocês, não estão 100% finalizados esses aqui, mas eu já estou mostrando para vocês. Então pensando no custo-benefício, ele tem esse formato que foge, como falei, do quadrado e do retângulo, porém ainda ele é uma forma de um design aqui mais barato. Eu poderia fazer algo sim muito mais orgânico, tipo estilo câmbio da Logitech, da Trashmaster, esses tipos de câmbio aí parecido com esses que a gente já tem, e com um design um pouco mais atrativo, né, uma aparência mais elegante. Vou fazer isso num futuro câmbio 3.0 ou um 4.0, pode até ser que seja um outro nome. Aí sim esses vão ser câmbios que
vão fugir totalmente mesmo de um quadrado, um retângulo, e vai ter um design um pouco mais orgânico, uma caixa mais orgânica, né? Eu vou me inspirar muito no da Touch Master, eu acho o câmbio muito bonito. Mas esse aqui, para manter o custo-benefício, eu fiz ele no MDF, envelopado com adesivo fibra de carbono, e ele tem esse design como vocês já estão vendo aí. Esse câmbio aqui que eu estou na minha mão, ele já tem o upgrade, que é essa chave de troca de caixa estilo da Scania, né? Inspirado para fazer o da Scania. Você tem aqui, ó, o botão de troca de caixa para subir ou está descendo a marcha, bem fácil aqui, ó. Ele ficou um sisteminha aqui bem legal enquanto você está passando as marchas, né? Você consegue já vir aqui e trocar de caixa alta, baixa, simples, reduzida, dependendo do perfil de câmbio que você esteja utilizando. Vou ver para vocês, estou com 5 câmbios aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse que eu já mostrei a externa de lado, vou pegar um próximo aqui, pegar esse aqui, ó. E eu vou começar a abrir ele e mostrar pra vocês todo o sistema interno dele aqui, beleza? Esse aqui, ó, como foi pra vocês, ó, que eu falei que ele tá sem aqui o adicional da troca de caixa. Tipo, esse tem. Eu vou pegar esse com o adicional da troca de caixa, que aí fica mais interessante, que eu acabei de mostrar ela, ó. Esse também tem aqui o adicional da troca de caixa. Vamos lá. Quando eu construí o câmbio GTEC aqui 2.0, eu pensei em ele poder receber futuras upgrades, futuras atualizações, sem que você gaste muito para fazer isso. Então todo esse design dele aqui, nada aqui tá meio que à toa. Cada um tá com uma forma aqui para futuramente receber alguma coisa ou para facilitar uma futura manutenção que possa haver que seja necessário. Então pensando nisso, aqui o nosso câmbio, ele é um câmbio que tem a coifa, esse aqui tá com adicional troca de caixa e uma manopla. A coifa aqui, ele tem uma trava para você poder tirar e colocar. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que eu faço para tirar essa nossa coifa. Ela tem algumas travas aqui, eu puxo essa trava, levanto, ela já vai sair, e aqui do lado de trás ela também funciona a mesma coisa. Tem as travinhas que você vai puxar, ela vai tirar, ela vai fazer um barulhinho, um plequezinho, né, de engatando, soltando. Ó, fez aqui, não sei se o microfone vai pegar, mas ela faz um plequezinho e você simplesmente, ó, já consegue levantar a coifa e ter acesso a todo o sistema interno aqui do nosso câmbio GTEC 2.0, que eu já vou mostrar, mas vamos terminar de tirar aqui a nossa coifa. Para tirar aqui a parte da manopla, você dá meio que uma rosqueada e ela sai bem fácil, beleza. Já saiu aqui a nossa coifa do câmbio GTEC 2.0, é uma coifa universal, eu utilizar em muitos modelos de carro, e ela já é bem bacana para utilizar aqui no nosso projeto. Eu sempre estou utilizando ela no câmbio GTEC 2.0. E aqui o nosso eixo, a gente já tem essa ponta preta dele, que é a parte de encaixe e trava aqui da nossa manopla, da manopla mesmo, e tem o nosso eixo. Esse eixo aqui já vai a dica para vocês, já está começando a dica, já começando a abrir o câmbio, já vai surgir as dicas, e essas dicas vocês podem tirar bastante proveito para montar o seu sistema e do seu câmbio caseiro. Esse eixo aqui dele, galera, é um parafuso de aço, então, cara, a gente tem muitas vantagens com isso. O parafuso sai barato, eu consigo fazer um câmbio mais custo-benefício, e é de aço, cara, isso aqui não vai entortar fácil, não vai quebrar não. Ele vai atender muito bem tudo que a gente precisa. Um eixo de um câmbio não precisa ser tão rígido assim, né? Esse aqui é extremamente um eixo extremamente rígido. Temos também já o sistema de retorno do eixo aqui, eu também vou mostrar para vocês todas essas informações do engate, etc. E voltando aqui para nossa coifa, eu fiz na impressão 3D o suporte dela junto também com 4 travas. Cada lado tem 2 travas que são compatíveis com o nosso H aqui também, esse azul que vocês estão vendo. Nesse H já temos os encaixes exatamente correto para essas 2 travas aqui da nossa coifa, tanto as da frente quanto as de trás. Então, para colocar aqui a nossa coifa novamente é muito simples, ó. Eu venho e encaixo a minha manopla primeiramente e depois eu vou fazer o encaixe aqui da minha coifa. Tá vendo os 4 engates? Eles têm os ajustes aqui. Primeiro engate lá de trás, ele vai fazer um barulhinho. Deixa eu me aproximar com o microfone para ver se vocês conseguem escutar, olha. Deu para pegar aí? Não sei se o áudio saiu, mas eu tentei me aproximar aqui. Encaixadas daqui de trás, encaixadas daqui da frente. Não sei se deu para vocês escutarem o som da trava, mas depois disso, ó, nossa coifa já tá totalmente, ó, presa aqui. Pode pegar até ela. Claro que não vai ficar pegando por aqui na coifa, né? Não é para isso, mas é para mostrar para vocês que ela realmente trava. E a nossa manopla aqui também. Agora eu vou deixar ele de lado aqui também. Eu vou até tirar, deixar solto na verdade, e mostrar para vocês depois o primeiro câmbio todo montado e depois cada um desmontando uma peça, entendeu? Acho que vai ficar bem legal, ó. Acho que agora deu pra escutar a trava, hein? Fez um barulho bem alto. Vamos puxar ele aqui pro lado, ó. O primeiro, o segundo, agora eu vou mostrar pra vocês o sistema interno dele aqui do H. Esse é uma parte de um sistema bem interessante. Já separei o nosso próximo aqui, nossa próxima cobaia. Vamos tirar aqui a coifa, engate da frente, engate aqui de trás também. Removido, puxei, tirei, saiu aqui já também. Deixar a coifa aqui do lado e vou mostrar, ó,
o nosso desenho do H e o sistema interno aqui do câmbio 2.0. Ó, vocês já estão vendo ali, mas não é só isso não, tem segredo ainda ali para baixo. Esse desenho do H, junto com as travas que eu já mostrei para você da coifa, ele tem todo o sistema aqui das medidas exatas para você poder utilizar a coifa. Porque sim, se você for fazer um câmbio caseiro só no eixo sem utilizar a coifa, é muito mais simples, muito mais fácil. Sim, isso é muito mais simples mesmo para fazer. Mas se você for fazer um câmbio que utilize a coifa ela pode atrapalhar se você fizer da forma errada. Qual seria essa forma certa? Basicamente foi o que eu fiz nesse meu desenho do H. Você tá vendo que tem uns H que é mais fino aqui, tem uns H que é mais pra frente, mais pra trás? Esse parecendo que tá errado o desenho, parecendo que eu fiz sem medir, tá tudo no olho, alguma coisa assim? Não é não, isso aqui tá tudo medido. E é justamente essas diferenças dessas medidas que fazem com que eu possa utilizar minha coifa tranquilamente, sem que ela fique engatando numa marcha ou fique atrapalhando em engatar, coisas do tipo. Então tem tudo isso. Eu vou mostrar, ó, o exemplo pra vocês, ó. Sem a coifa, eu consigo engatar tranquilamente aqui, ó, todas as minhas marchas, ó. Depois eu mostro o sistema interno que eu fiz pro retorno, ó. Por exemplo, engatar REC e soltar, ó. Ele volta com tranco, ó. Acho que dá pra escutar, acho que o barulho, ó. Ó, ele volta muito rápido, muito rígido, é firme, dá pra ver que é um sistema firme. Só que com o peso da manopla, da coifa, ele não vai fazer todo esse retorno igual tá fazendo aqui, entendeu? E para isso também, voltando nos engates, a coifa ela também vai atrapalhar, porque vocês viram que a coifa faz meio que um copinho aqui, então justamente essas diferenças desse H tá nisso. Então essa peça eu fiz aqui também no 3D, junto com a peça que tem os encaixes. E aqui, ó, vocês podem ver os encaixes da trava, tanto aqui, ó. 2 aqui na frente e 2 aqui atrás. Agora continuando para mostrar para vocês o sistema interno que eu fiz, o sistema mecânico também do câmbio 2.0. Na hora da sua construção, da sua caixa, do seu design e tudo, eu fiz uma forma em que, se algum dia você precisasse fazer alguma manutenção ou quando você quiser fazer algum upgrade, que logo no canal eu vou lançar um novo projeto que eu estou desenvolvendo para fazer também em upgrade em qualquer pedal e também no upgrade em qualquer câmbio. Então, nesse 2.0 eu também já fiz pensando em se um dia você quiser instalar esse sistema, você consiga instalar nele. Então, para isso, você tem acesso a todo o sistema interno dele e mecânico dele, simplesmente soltando 2 parafusos que tem aqui embaixo do lado esquerdo e mais 2 parafusos aqui do lado direito. Vamos soltar e vou mostrar para vocês o sistema interno. Agora sim, galera, ó, já soltei os 2 parafusos aqui de baixo, da esquerda, os 2 aqui da direita. Essa é a minha peça daqui de baixo, que está até sem pintar. Eu falei para vocês que esse câmbio não está 100% completo. Falta colocar o sistema de fixação e as borrachas de antiderrapante dele aqui. Então, por isso está sem pintar. E o que eu posso fazer, ó, para tirar o sistema interno dele, é simplesmente pressionar ele aqui para baixo e ele vai começar a sair. E olha lá, galera. Todo o sistema mecânico do nosso câmbio 2.0 tá aqui embaixo e a minha carcaça, ó, tá toda separada, facilitando, né, uma futura manutenção e um futuro upgrade, que foi no que eu pensei na parte do desenvolvimento. Então, ó, eu vou tirar e já vou mostrar para vocês o sistema mecânico dele. Vamos lá, ó, vamos levantar. Aqui está, ó, o H, a parte de baixo dele, o nosso desenho do H. E uma coisa interessante, nosso desenho do H, ó, já tem todo o suporte para você colocar aqui os microswitches, que eu utilizo o microswitch nesse câmbio aqui ainda. Os futuros upgrades eu vou começar a utilizar já potenciômetros ou sensor Hall, vou fazer um sistema bem legal neles. E todos são fixados com parafusos, não vai cola, tudo é parafusado ou tudo é com encaixe igual o sistema da coifa. Todo o nosso câmbio 2.0 eu fiz dessa forma. E aqui a parte da frente dele. Então eu tô com a carcaça do meu câmbio 2.0 aqui e aqui atrás já está todo o meu sistema mecânico dele. Eu vou mostrar para vocês como funciona o sistema mecânico, mas eu vou deixar ele desmontado aqui para ficar legal depois do passo a passo e vou desmontar montando o sistema mecânico de algum desses outros dois aqui. Vamos puxar um para cá e vamos abrir ele de novo para mostrar por partes mais detalhadas o sistema mecânico, e esses eu deixo para depois vocês verem o passo a passo. Abri o outro para mostrar o sistema mecânico, enquanto deixa um sistema mecânico de um outro câmbio ali no cenário e todo o processo aqui também da desmontagem dos outros, ó. Partimos do câmbio completo, depois tiramos a manopla com a coifa, né? Depois tiramos aqui o sistema mecânico com o sistema mecânico, sem o sistema mecânico, e ali tem um completo e o sistema mecânico daquele tá aqui.
Já dá pra ver os processos mais ou menos, como que é a parte da construção e como é que eu fui fazendo. Depois vou mostrar, eu acho que é aquele dali que tá sem desmontar ainda, que ele já tem um pouco do sistema elétrico dele. Vou mostrar pra vocês como que eu faço a posição dos microswitches, que é a mais correta de se fazer e a mais durável, para você não estragar eles. Depois eu falo sobre isso. O nosso sistema mecânico do câmbio 2.0 é um sistema bem comum de você encontrar em projetos desses tipo de câmbio caseiro na internet, só que eu quis fazer algo diferente, tornar ele um pouco mais rígido e um pouco mais realista. Como eu fiz isso, eu vou te mostrar aqui agora, mostrando um pouco do sistema mecânico dele. Ver que para retorno, enquanto você vai, por exemplo, engatar uma primeira, depois lá para ré, esse retorno ao neutro, eu fiz aqui com a utilização de 4 molas. Temos 2 na esquerda e 2 aqui na direita. Então dá para ver que é um sistema de retorno bem até que robusto. Ele volta bem rápido e você sente o peso dele retornando, o que dá uma sensação de mais realismo, com o engate do câmbio mais realista, mais pesado e com um retorno. Lembra que eu falei para vocês que a ideia de construir o câmbio 2.0 foi fazer um câmbio custo-benefício, bonito, agradável e que tem um bom funcionamento, né? Não adianta você ter um câmbio bonito e não ter um funcionamento legal. O câmbio 2.0 ele vai te atender em tudo. E para isso, para fazer uma versão barata e muito bom, o que pega no câmbio é o sistema mecânico, o realismo dos engates, etc. Eu utilizei uma forma utilizando esses fechos rolete, que é muito comum você encontrar na internet, mas eu fiz uma forma diferente, que eu não vi ninguém fazendo, e isso fez a total diferença. Se você montar, você vai ver que vai fazer uma grande diferença. Primeiro, eu utilizei 2 fechos roletes aqui em cima, na frente, junto ao nosso eixo, que é o parafuso. Pode ver que tem a rosca dele ali, e essa parte da rosca foi de propósito pegar a rosca aqui, que vai ter um engate um pouco mais rígido do que a parte lisa e evita de escorregar e desengatar as marchas, né? Aquela coisa chata. E para isso eu utilizei também mais 2. O diferenciado foi isso, utilizar mais 2 embaixo, pegando na rosca do parafuso, e 2 feijoletes diferentes. Pode ver que esse é um modelo e esse de baixo é outro modelo. Esse de baixo é o modelinho mais baratinho, você sempre vai encontrar. Esse daqui é um modelinho um pouco mais caro e mais difícil de encontrar. E qual é a diferença? É só porque faltou esse modelo que você tinha ali e você fez assim, Gustavo? Não, é diferente. Esse daqui de cima, ele tem uma função. Esse daqui de baixo tem outra. Os dois juntos fazem a mesma função, que é engatar a minha marcha. Por exemplo, engatei uma primeira, engatei uma segunda e ele engatar e travar a marcha, né? Ó, travar o meu câmbio. E tá vendo esse retorno que ele tem que fazer pro meu centro aqui, ó? Quando desengato, os dois estão fazendo junto. Mas aí tem a grande diferença, o porquê eu utilizei 2. Esse daqui de cima, ele tem a função de travar o meu engate da marcha, e quando engatar uma, ele travar. E esse de baixo tem a função de fazer esse retorno, jogar mais o meu eixo para frente e retornar, desengatar a minha marcha. O porquê disso? Porque essa rodana que ele usa aqui é lisa e fica na rosca aqui, é muito mais fácil dele empuxar, ó, para vocês verem, ó. É muito mais fácil ele tirar o meu eixo daqui, né, dele e ele jogar para frente. Esse aqui, ele é liso, só que ele tem uma mola um pouco mais rígida e ele vai apertar nas roscas aqui desse meu parafuso e na parte lisa, ele vai ajudar a travar aqui, ó, no engate da minha marcha. E o outro enquanto tem a função de empurrar. E os dois juntos também empurrar, né? Já fica uma baita dica para vocês. Faça esse sistema com esses dois diferentes. Ou se você tiver só os 4 iguais, faz com os 4 também vai ter a diferença. Se você só fizer com 2, igual tem vários projetos da galera fazendo aí, ensinando a fazer só com 2, não fica legal. Eu fiz com 2, não gostei, ficou parecendo um câmbio de brinquedo. Coloquei o mais 2 embaixo e ficou muito bom. Aí eu mudei o modelo desse feijoolete do jeito que tá aqui, ficou perfeito. Aí sim eu gostei, aí ficou top. Aí foi quando eu lancei aqui o câmbio 2.0. Ó, vocês entenderem melhor, ó. Engato, se eu soltar, ó, ele joga pro meio, ó. Você tá vendo esse jogo aqui? Com 2 que eu utilizar, você não ia conseguir isso, ainda mais com o peso da manopla com a coifa aqui. Você não ia conseguir. Aí o segredo foi utilizar os 4. E ó, engate pra cá. Esse aqui tá com o micro switch, tô escutando aqui, ó. Ó, engate da ré, vou desengatar, ó. Junto o trabalho dos 4 fecho roleta ali, jogando para frente, e o trabalho da mola jogando ele pro centro. Aí resumiu com todo esse sistema mecânico bem rígido para você poder engatar as marchas. Ele tá sem o suporte, tá solto aqui na mesa, por isso eu tô segurando, tá? Olha, essa parte que é legal do engate, essa sensação que ele dá é muito boa.
se engata, ele joga assim pra frente pra engatar e você vai tirar. Praticamente ele tira pra você. Isso dá uma sensação bem mais legal quando você tá jogando. Olha isso, ó. Tá louco demais. Outra coisa que faltou foi desse aqui. Eu deixei ele separado aqui no segundo, que eu esqueci de falar dele. Eu desmontei o outro que tava sem e coloquei esse que eu falei pra vocês que tinha um que tava com um pouco da parte elétrica. Era esse aqui. Vamos trazer ele pra cá e mostrar pra vocês. Lembra do H lá, da impressão 3D que eu fiz, beleza? Sistema mecânico dele aqui dentro, ó, com todo o engate. E olha aqui, ó, os nossos microswitch. E aqui também já tá um grande segredo. Eu utilizo, como vocês podem ver, 2 modelos de microswitches. Na minha terceira, quarta, quinta e sexta é um modelo. Na minha primeira, segunda e lá na ré é outro modelo de microswitch. Esse aqui também tá o grande segredo para você que utiliza coifa no câmbio. Lembra que eu falei para vocês que fazer um câmbio sem coifa direto assim no eixo é muito mais fácil? Sim, por essas observações que você tem que fazer. Utilizar os microswitch de modelo diferente, porque por exemplo esses de rodando iria travar na coifa. Sem já é bem melhor, dependendo ali da coifa que você utiliza, igual nesse caso aqui, eu fiz as mídias diferentes dos engates do AK, tem tudo isso, então é mais complexo fazer com a coifa, entendeu? Eu acho que deu pra vocês entenderem e ver essas observações aqui, né? E mostrar pra vocês aqui, ó, todos os engates perfeitos, primeira, segunda, eita, bati no celular, ó, engata ré, soltou, ó como ele volta, deixa eu colocar na mesa e mostrar pra vocês o retorno, o trabalho do nosso sistema mecânico dele aqui, ó, olha lá, ó. Ó como ele volta rápido. Claro que com o peso da coifa ele não fica fazendo isso aqui. Ele volta e para pro centro. Ó. Mas dá pra vocês verem que ele é rígido. Engatar uma outra aqui, ó. Ó. Ó a volta que ele faz, ó. É muito bom esse engate, galera. Olha isso, ó. Ó. Ó a pressão que ele volta. É bom demais. E olha isso, ó. Esse foi os processos aqui mais ou menos da nossa desmontagem dele, ó. O câmbio todo montado, funcionando, tiramos a coifa, um pouco ali a coifa dele aqui, outra sem o sistema mecânico dele, outro sem o sistema mecânico também todo aberto, mostrando a parte do H, e ele de novo todo montadinho. É mais ou menos isso, galera. Aqui eu tô com 5 câmbios, né, que não estão finalizados, esses são todos câmbios de clientes já, inclusive alguns são os que adquiriram o kit completo, pedal, o volante 2.0, e o câmbio 2.0. E eu tenho mais 2 também que estão bem cru ainda, por isso nem estão aqui. Mas esses 5 já deu para mostrar para vocês todo o sistema mecânico dele. Diz aí, galera. A galera tava muito ansiosa para saber como é que eu fiz o sistema mecânico. Toda hora me mandava mensagem. Quando eu lancei aqui o vídeo mostrando, apresentando o Volante 2.0, a galera também sempre perguntava, vai ter tutorial de como fazer? Vai ter tutorial? Não vamos ter por enquanto tutorial de como fazer, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui a pedido que vocês me fizeram, de mostrar como é que eu fiz o sistema mecânico e mostrar um pouco da interna. Então tá aí, hein? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e comenta o que vocês acharam um pouco do sistema mecânico. Esse é um sistema mecânico simples, sim, ele é muito simples e é muito bem funcional se você souber fazer e tiver essas observações, essas manhas aí que eu passei já para vocês, dos 4 fecho-rolete, a diferença deles, as molas, as posições, o eixo que você está utilizando, aí você faz um sistema bem legal. Na nossa atualização do câmbio 3.0 ou até um 4.0, eu vou mudar bastante coisa. Não vai ser nada desse sistema mecânico. A parte externa dele eu vou me inspirar muito no câmbio da Trashmaster, que eu acho um câmbio mais bonito que tem, é o câmbio da Trashmaster. Pra mim aquele câmbio é muito bonito. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Eu estou mostrando pra vocês, praticamente passando o meu segredo de um produto que eu vendo. Então ó, me ajuda aí, deixa o seu like e comenta o que vocês acharam. Espero vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Estou trazendo para vocês vários vídeos que vocês sempre me pediram. E eu deixei na lista e estão todos ainda a caminho aí. Estou gravando todos para trazer para vocês. Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Falou, valeu, nóis e fui!